Muito bem, companheiros e companheiras. Voltamos agora com a parte 2 da videoaula sobre processo de direção. Dessa vez para falar sobre comunicação gerencial e liderança. Então, vamos aos trabalhos. Primeiramente, o conceito de comunicação. Seria o processo de transmissão de informações ou mensagens. Então, de maneira prática, rápida e divertida, para quem já pagou disciplina de português, nada mais nada menos é do que transmitir informações, gerar a informação e transmitida por meio de uma mensagem do indivíduo que gera a informação até o receptor. Nos cursos técnicos do IFRN, normalmente temos as disciplinas de português. Pode ser o caso, se vocês já pagaram, vamos fazer uma breve revisão sobre isso, tá bom? Pois bem, temos aqui nesse slide os componentes de um processo de comunicação ou de um sistema de comunicação. Numa ponta temos a pessoa que transmite a informação, o transmissor, aqui do lado esquerdo, maravilha. Esse transmissor da informação, ele vai se utilizar de algum tipo de canal para enviar sua mensagem ou para fazer sua mensagem chegar até o receptor. Espera-se que, ao receber a mensagem, o receptor confirme a chegada dessa mensagem para o transmissor, o enviando algum tipo de feedback. Nesse meio do caminho, é possível que ocorra algum tipo de ruído que gere ou que transforme, que cause algum tipo de prejuízo para esta comunicação. E aqui temos uma pequena charge, uma figurinha, para representar dificuldades no processo de comunicação que podem existir dentro das organizações, tá? O título então é O Poder do Boato e percebemos aqui num primeiro momento o chefe pedindo para um funcionário e dizendo para ele: Zé, quero o número deste pedido. Uma pessoa que vai passando ali na hora, ouve, não ouve bem e já pensa: despedido? Veja, o pedido foi, o que foi solicitado foi o número deste pedido. E a interpretação ou a decodificação que foi feita daquela mensagem já foi da palavra despedido. Um terceiro sujeito que estava tomando água já pergunta: o Zé? Outro aqui sentado à mesa diz: o quê? E aí começa a circular a informação: o Zé está despedido. Outro já diz: o Zé e o Tadeu estão despedidos. O Tadeu diz: eu também. Nós todos vamos ser despedidos. Sai o último gritando aqui do lado direito. Então percebam que um pequeno problema de comunicação pode gerar todo um rebuliço dentro da organização. Exemplos de canais de comunicação que as empresas ou as organizações podem utilizar. O que vocês imaginam? Falávamos agora há pouco daquela figurinha sobre a representação desse processo. Nós temos o velho e bom e-mail institucional, pode ser um exemplo de canal de comunicação a ser utilizado dentro das organizações. Os murais que ficam espalhados pelos corredores é um outro canal de comunicação que uma empresa, que uma organização pode utilizar. Que mais? Temos o telefone clássico, já vem de um certo tempo. Temos na parte de informática a intranet, que é seria uma internet interna específica daquela organização, entre vários outros meios, o jornalzinho. Algumas organizações criam uma espécie de jornal com informações específicas sobre ela. Todos esses são exemplos de canais de comunicação que uma instituição pode utilizar para fazer com que a sua mensagem chegue até os seus funcionários. Agora vamos falar de liderança. Comunicação foi rápido porque tem na disciplina de português. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre liderança. Conceito básico de liderança.
influência interpessoal exercida em função exercida em uma situação, exercida em uma situação e dirigida por meio de um processo de comunicação humana. Opa, beleza. Então aqui temos influência interpessoal que é exercida em uma situação e que essa influência normalmente se dá por meio de algum processo de comunicação, que foi o que acabamos de citar. Alguns estilos de liderança são plausíveis de serem encontrados dentro das organizações. Podemos ter, primeiramente, o gestor autocrático, seria aquele gestor mais centralizador, em certos casos até um pouco agressivo na comunicação com os seus subordinados. Também temos o gestor democrático, aquele que promove consultas sobre determinados processos de decisões e que tem uma comunicação mais espontânea com os seus subordinados. E ainda podemos ter um estilo de liderança mais liberal, de maneira que este faz com que cada um tome as suas decisões, cada funcionário pode tomar as suas decisões sobre a melhor forma de realizar as suas tarefas. Neste caso do estilo liberal, teremos uma total descentralização do processo decisório. Então, se o autocrático ele é mais centralizador, o liberal é totalmente descentralizado. Além disso, temos algumas bases de poder. Lembrando que, resgatando o conceito inicial, liderança tem a ver com a capacidade de influenciar pessoas. Já diria uma frase do companheiro Napoleão Bonaparte: um líder deve vestir sua mão de ferro com luvas de veludo. E o que isso quer dizer? Que por vezes a capacidade de influenciar alguém, ela é mais forte quando aquele alguém não percebe que está sendo influenciado. Então isso é um ponto importante para a liderança. Além disso, é importante para a liderança as bases de poder. Um primeiro poder que podemos citar é o poder de recompensa. Isto é, consegue influenciar as pessoas quem detém algum tipo de incentivo material a oferecer. Por isso que dizem dentro das organizações que aqueles gestores do setor financeiro sempre têm o maior poder de influência dentro daquela organização. Um segundo poder é o poder coercitivo, baseado na ameaça de punição, se for o caso, oferecer para o sujeito alguma tarefa indesejada, caso ele não consiga cumprir determinadas metas. Também temos o poder chamado de legítimo, que esse seria baseado na autoridade racional legal, já mencionada pelo companheiro Weber. Esse poder está enrustido no cargo que o sujeito ocupa. Então ele se faz influenciador baseado no cargo que ele ocupa dentro da hierarquia organizacional. Temos o poder referente, baseado na figura do líder como exemplo a ser seguido. Então, por vezes, o sujeito exerce liderança porque ele representa um exemplo a ser seguido. E ainda temos o poder de perito, que é aquele baseado no conhecimento técnico ou no know-how que o sujeito tem, nas experiências anteriores que ele vivenciou. Isso faz com que, em determinado momento, ele possa assumir a liderança em dado contexto. Por fim, já nos encaminhando para o finalmente dessas duas videoaulas sobre processo de organização, aliás, sobre processo de direção, é importante mencionar duas outras teorias relativas à liderança. Temos a teoria dos traços de personalidade, alguns teóricos que defendem que a liderança ela é identificável a partir de determinados traços de personalidade que o sujeito apresenta, e quem tiver aqueles traços de personalidade será líder, quem não tiver não será líder. E temos uma teoria mais contemporânea da liderança, que é a teoria situacional. Essa teoria diz que o líder ele depende da situação. Dependendo da situação que se apresenta, o sujeito pode se tornar um líder ou não. As teorias situacionais da liderança levam em consideração o poder de perito do sujeito e defendem que o conhecimento técnico daquele sujeito
em algum momento pode fazer com que ele assuma a liderança naquela situação. Depois que a situação for resolvida, ele deixa de ser líder. Pois bem, companheiros, esses eram os principais pontos em relação ao processo de direção. Na próxima videoaula já vamos abordar o processo de controle dentro das organizações. Tchau, tchau.